Olá, eu sou Maurício Siqueira, diretor da Casa Cor Ribeirão Preto, diretor da SIC Marketing. A gente está aqui em mais um episódio da Sala 2, num papo super bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, a gente está dentro de uma das lojas de Casa Cor, que foi projetada pela Design Interiores, pela Cris Bove. E aqui, esse fundo é a loja da Carol Gotardo em Casa Cor, que ela está aqui com a gente também para esse papo desse episódio que vamos falar de química corporativa, essências, cheiros e uma série de coisas. Vamos lá, bem-vindas, tudo bom, Cris? Bom dia, tudo bem, Maurício? Prazer estar aqui com você, viu? Super bacana. Oi, Carol. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui também. Vamos lá. A gente sempre começa os nossos episódios perguntando um pouquinho como é que é essa história da carreira de vocês, de design de interiores, de química, mas de essência. A Carol já me falou, ó, não fala isso que o certo é outra coisa. Conta um pouquinho da tua história aí, como é que a Cris chegou aqui hoje? Eu sou economista, formada pela PUC de Campinas e depois fiz um MBA em marketing, trabalhava em implantação de projetos e conheci a Design Brasil, que é uma loja de mobiliários, né, de mobiliário aqui em Ribeirão, e fui fazer a implantação de projetos, de mudança da loja dela, de 100 metros quadrados para 1.000 metros quadrados. Há 15 anos atrás, 15 anos, até mais, 20 anos atrás. Então, isso foi uma casa-cor daquela época, né? Aham. E eu já tinha um olhar para essa parte de interiores, de decoração, gostava de ficar me fazendo as coisas pessoais e me descobri Aham. e me dei a oportunidade de desenvolver isso em mim, né? Esse conhecimento, fiz o curso de design, trabalhei mais algum tempo com ela e agora eu tenho meu escritório já há 14 anos. Que E, bacana. e adoro isso, né? Essa mudança para mim foi só uma coisa positiva, né? Superei as dificuldades Aham, e aham. estou feliz com a escolha. Quer dizer, você implantou a loja como um profissional de marketing. Foi como implantadora de projetos, de administrando projetos, né. Aham, aham. E daí isso me trouxe para o mundo, né, para a Show. vivência do que é fazer um projeto de interiores, Aham, a escolher cor, a escolher textura, aham. mobiliário, proporções, Uhum, luz, né, uhum, tudo que a gente aprende dentro do nosso curso. uhum, E conseguir ter essa autonomia, uhum. a ser uma profissional da área que eu gosto, que eu me Aham, identifico. aham. Que bacana. Uma delícia. E a Carol, conta pra gente, Carol, como que chegou na Carol Gotardo hoje? Essências. Bom, vamos lá. Eu sou química, fiz mestrado, doutorado, dei aula há 10 anos na faculdade Aham, e num determinado momento eu tive contato com fragrâncias. A gente nunca não tem isso na faculdade. E aí eu me apaixonei pelas sensações e pelas memórias que as fragrâncias, que os cheiros aham, criam. aham, Aí eu fui estudar e aí eu fui me apaixonando cada vez mais pela técnica, pela parte artística, né, uhum, que é a criação de uma fragrância. E aí eu fiz o que hoje todo mundo chama de transição de carreira. aham. Larguei a docência, Um né, parei de dar acadêmico? aula e É. mergulhei nesse universo. Eu lembro que no início, né, hoje a gente fala-se muito em aromatização de Aham, ambiente, aromatizadores, mas na época não, estava no aham, começo, poucas marcas, né? aham, E eu pus a bolsinha assim no braço e saí vendendo a ideia, mostrando meus produtos. aham. Foi uma paixão mesmo É, que iniciou todo esse processo. que bacana. Até chegar, né, a fundar a minha marca, que tem meu nome, e há 3 anos a gente montou o ateliê na Aham, rua, aham, né? Eu falo na rua porque antes era na minha casa, aham, e aham. graças a Deus, tudo Super dando novinha no certo. mercado. É, Que muito bacana. feliz. É legal que isso que você falou da parte da afetividade, né? A gente vê, a gente está no ambiente montado pela Cris, no ambiente da Carol aqui, né? Mas essa parte de afetividade, né? Eu ouço direto assim as pessoas, nossa, o cheiro desse ambiente. Esse ambiente aqui, e eu tô falando assim de pessoas que vêm comigo várias vezes, e realmente são ambientes marcantes, né? E a gente vai lembrando também, nossa, lembra do cheiro daquele ambiente tal, né? Eu falei com a Carol, olha, eu preciso daquele cheiro da Casa Cor. Ah, foi aquele cheiro lá que tinha esse aqui e tal. E as pessoas realmente é super marcante. A gente quando acho que retomar, né, a memória afetiva é uma coisa super marcante, é uma coisa que a gente, né, voltou a ser atual porque com a passagem da pandemia, né, da história toda que a gente teve de migração, de problemas, né, 2 anos
críticos, tristes e tal, a gente vem para o período que aflorece de novo. Acho que é um novo renascimento, né, da tecnologia e tal. Só que a gente passou a ter afetividade muito maior, que a gente passou a viver em casa, né? Como que isso entrou nos ambientes dos projetos que você vem desenvolvendo, nos projetos residenciais, nos projetos corporativos? Quais foram as principais transformações que É você sentiu? engraçado, né? Porque assim, antes a gente achava que era só o olhar, né? Aham, E na verdade não é só o olhar. Quando a gente entra no ambiente, ele te passa muito mais do que o olhar. E realmente é o que é o trabalho da Carol. Ela só melhora, ela, na verdade, ela conclui com chave de ouro o trabalho da design, no meu trabalho de design de interiores. Porque ele coloca um ponto a mais, ele dá um aham, diferencial. aham, Então, as pessoas, eu coloco sempre o produto dela, porque eu acho que ele é a cereja do bolo, aham, né? E todo mundo vê isso, desde o comercial como no residencial, aham, né? As pessoas não querem mais só o hum, detalhe da cor, ela quer todo o sentimento que envolve aham, isso. O projeto, ele não é só o olhar, ele é aham, tudo, né? aham, Então, eu acho que aqui a gente, dentro da loja mesmo, a gente pôde ver isso, aham, que quando fechou, eram todas as sensações, aham, né? aham. A sensação de ter a parte natural marcante no Isso, ambiente isso. e com esse cuidado, né, de você ter um algo a mais, uma memória, né? Uhum, Quando você chega e fala assim, mas que delícia de cheiro, e aham. isso te deixa mais aconchegante ainda com a cor, com o formato do piso, com a distribuição, né, Eu Carol? brinco que os cheiros são anfitriões invisíveis, né? Ah, Eles te boa. recebem, Aham, né? aham. Então é muito, em todos os projetos que eu faço, eu falo, o cheiro tem que estar na entrada, Aham, porque recebe. Depois ele vai reparar, né? A pessoa vai olhar para as outras coisas, né? Vai usar os outros sentidos. aham, Mas é sempre o cheiro que dá aquela recepção, aquela coisa aham. gostosa de mudar de Que ambiente, acolhe, que né? acolhe. É. Que acolhe. Aham. Você vê a parte das cores, das texturas, dos tecidos e tal, mas é aquela, você abriu a porta e fala, né? É a É primeira, o é a cheirinho, vai, sensação, vamos lá, é, na casa da vovó era o cheirinho do bolo e do café, né? Você é, entrou na cozinha, É, nossa, aquele cheiro. exato. Eu acho que isso que traz muito, né? E cada vez mais vai trazendo aí os nossos cheiros. Também a gente tinha o cheirinho da vovó lá né? Do Uhum. bolo, do café, do almoço e tal, que é uma coisa que resgata pra gente quando a gente era criança, porque não tinha toda essa história que a gente tem hoje, né? É. Eu tenho uma fragrância no ateliê Figo. É, Quando a gente montou o ateliê, né, e aí eu comecei a ter mais contato com o público, muita gente visitando o ateliê, eu tinha clientes que se emocionavam, porque lembravam da casa da avó, é, porque o figo ele tem muito a sensação mesmo da é. fruta, você, Aham, né, trabalhando com a fruta para fazer o doce. E as pessoas se emocionavam de aham, lembrar da casa da avó. Então, eu aham, acho que o olfato, né? é. Ele proporciona essa Isso. mágica, Sem né? dúvida. Isso tudo é por conta da anatomia, né? Aham, Onde são processados os cheiros. Primeiro, é muito rápido, leva aham. 1 segundo, Hum, diferente de todos os outros sentidos. Por isso que é tão instantâneo que a gente lembra de uma pessoa, a gente lembra de um lugar. Onde é processada é numa região muito próxima onde são processadas as memórias, entendi. Olha que bacana. as emoções. Aham, Então, por isso que é tão emocional. aham, Você não aham. consegue controlar. Às vezes você vai comprar, um exemplo simples você vai comprar um perfume, você sente e fala, não, esse cheiro é do meu amigo, não vou Aham. comprar porque eu tô vendo ele aqui. É. Então, Aham, é muito rápido e muito aham, próximo. aham. E cria a memória, você nunca mais vai esquecer. Você pode esquecer, aquilo não está mais ali, você nem está lembrando. Você sente o cheiro, você lembra da viagem, você É. lembra daquele lugar. E isso está muito relacionado com a alimentação. Ah, é. Quando a gente come um alimento, na Aham. verdade, a gente está usando dois sentidos, o Sim, paladar e o olfato, isso. né? Aham. Pelo menos esses dois, É. né? Além de texturas, enfim. E quando a gente come alguma coisa que lembra o bolo da avó, na verdade é o olfato que está atuando, porque o Sim. paladar é só salgado, doce, Isso, isso. ácido, É.
E as outras sensações que nós temos é pelo olfato também. Entendi. Então tem uma historinha lá do filme do Ratatouille, que o crítico tá indo lá experimentar o prato, e ele experimenta o ratatouille e a cena volta quando ele era criança na casa da mãe dele. Então é exatamente isso. Esse é o poder que a gente fala do olfato. Então é muito poderoso essas sensações, essas memórias, né, que são criadas. Então... Cris, como é que você resgata isso no interior? Quando você senta para fazer um projeto, você começa a conversar com o teu cliente ou com os clientes, né? E vai processando isso na cabeça para ter essa conexão aí com o olfato e conectado com a tua parte do visual, do conforto, de todos os outros sentidos praticamente juntos, né? Da textura. Eu sempre falo para o cliente que hoje a gente, como todo o funcionário seu, ele fica mais tempo no trabalho do que, na verdade, em casa. Então ele tem que ter esse aconchego. Então ele tem que ter, ou trazer para o ambiente dele coisas que de todas as formas, ele tem que melhorar o dia a dia do trabalho daquele funcionário, para que ele sinta prazer para sair de casa, né? E também na parte dos cuidados de uma casa, você sentiu uma fragrância diferente, que te dá toda essa memória olfativa, é muito diferente do que você colocar um produto de limpeza. Sem dúvida. Né? Que tenha cheirinho. Que tenha cheirinho. Né? Então, assim, não existe mais isso. Você vê isso como uma forma de você criar uma identidade olfativa dentro da sua casa. É de você querer marcar a sua casa como sendo a casa que a pessoa chega e fala, nossa, mas é tão gostoso de entrar na tua casa, porque ela te abraça até na porta de entrada com o cheiro, entendeu? Porque realmente faz a diferença. E é fácil. Eu acho que você tem que apresentar o produto, porque as pessoas não conhecem isso, né? E depois que conhecem, ficam apaixonadas. Então, assim, dentro de semana retrasada, eu dei um presente para uma cliente numa sala de psicologia. Ela falou, gente, fez toda a diferença. Né? Assim, a gente fez toda uma reforma e eu coloquei um cheiro gostoso, dei de presente para ela, falou, amor. Né? Ela falou, gente, era isso que faltava. Era isso que faltava. Então, são cuidados, né? A diferença está nos detalhes. E esse é um grande detalhe de uma importância muito marcante, né? Ela leva você para um outro universo. Então, a gente ganha muita coisa, né? Dos brindes e tal, e vem o cheirinho com a varetinha. Então, isso não existia, né? E passou a ser uma oferta. Mas chega a partir do cliente pedir para você? Ou não? Falou, olha, eu preciso de um cheirinho, eu gostaria disso, eu senti em algum lugar. Eu queria ter alguma coisa com mais facilidade, para não ficar virando a varetinha lá e tal. Sim, existe a preocupação, acho que hoje também, como eles vão até outros fornecedores, mas esse conhecimento acaba sendo não só da minha parte, mas a gente pode ter, eu falei, lógico, e eu sei quem faz o melhor. Né? Mas existe essa busca, assim, dessa identidade. Que bacana. Bom. E quando ele chega na loja, Carol, como é que funciona? Porque agora você está com um ponto de venda aberto, né? As pessoas vão conhecendo, passa na porta, vê, um indica para o outro, né? O próprio fato aqui de Casa Cor difunde bastante. Como que é? Bom, eu sempre falo que a experiência, exatamente. Né? A primeira etapa, né, é a escolha da fragrância. Então, a gente apresenta a coleção principal, né? Ela tem várias fragrâncias que eu sempre falo de sensações. Então, eu começo mostrando a lavanda, que é muito indicada para o quarto, para dar a sensação de relaxamento. E aí a gente vai caminhando por todas e eu vou falando. Então, por exemplo, quando chega no figo, a gente, conta que muitas pessoas se emocionam, lembram da casa da avó, enfim. Então, a primeira etapa é a escolha da fragrância, aquela que mais te agrada. Se é um ambiente corporativo, a gente tem o cuidado de entender do negócio da pessoa. Porque costuma acontecer muito assim, o cliente tem uma clínica de oftalmologia, por exemplo. Ontem eu recebi um médico e ele gosta de fragrância forte. E aí eu falo para ele, na sua casa você põe a fragrância forte. Na clínica você tem que focar no seu cliente. É isso mesmo. E tem cliente, tem uma parcela, né, que
pequena, mas que não gosta de cheiro. Então, Aham. você tem que pensar em tudo isso. Então, trazer fragrâncias mais suaves, mais relaxantes, Uhum. que acalmam. Então, Aham. tem que ter esse cuidado. Agora, na casa da pessoa, ela pode usar o que ela quiser. Que é a casa dela. Que a casa é dela, é Aham. a sensação que ela quer ter, né? Então, Aham. a gente tem toda essa preocupação na hora de escolher a fragrância. Uhum. E aí, depois, a gente passa para uma etapa da forma de aromatização, Aham. né? Então, eu tenho muito cuidado na hora de oferecer os produtos, porque existem produtos, por exemplo, os difusores de varetas, as pessoas adoram, só que eles são indicados para ambientes pequenos Ah, e sem exatamente. muita circulação. Sim, sim. Já o home spray você pode, né, borrifar e estar sentindo ali no momento que você quiser. Aham. Então, assim, a gente tem muito cuidado em ajudar o cliente, né, a ter uma aromatização bem Uhum. eficaz, que funcione, Aham, que ele aham, sinta, né? aham, Então, aham. eu divido a experiência no nosso ateliê nessas duas etapas. Aham, Qual fragrância e como a gente vai usar essa aham, fragrância. aham. Bacana. E essas fragrâncias vêm tanto diferentes, né, Cris, para o ambiente corporativo quanto para o, como a Carol comentou, como é que você enxerga isso, do ambiente corporativo, a residência, quando você está lá planejando uma loja grandona, uma loja menor, uma casa, um apartamento, como que funciona isso no teu processo criativo? Eu sempre tomo cuidado para que a gente possa ter, se vai ter um difusor, a gente precisa Sim, saber exatamente como colocá-lo. difusor é aquele equipamento automático, né? O equipamento automático, para É. que ele suma no ambiente, na verdade, Aham, né? Porque você necessita dessa ferramenta, mas você não quer que ele apareça, aham, né? Porque aham. a verdade é uma máquina, Sim. Dá né? licença, eu sempre falava assim, olha, é igual a um ar-condicionado, ele tem que aparecer. Não é Aham, bonito, mas tem que aparecer. é. Agora eu vou em loja de ar-condicionado, é cada ar-condicionado lindo, que eu É. falo, não posso mais falar isso. Mas desculpa. Imagina. Mas é isso, eu tento prever onde vai ficar uma máquina, onde que a gente pode colocar, Aham, até porque para não ficar muito perto de um ponto onde as pessoas fiquem muito paradas tá. também, né? Vamos supor, num caixa, Hum, porque isso pode ficar muito concentrado. Então, fazer de uma forma que ela consiga ter uma boa distribuição. E o tipo mesmo de difusor ou aham, máquina, hum, porque quando você entra num lavabo, isso faz parte de um lavabo, né? aham, Você ter uma identidade sim. olfativa dentro de um lavabo, Aham, que isso te surpreende, né, uhum, Carol? uhum, uhum, Isso é muito gostoso. Mas também quando você chega hoje dentro de uma sala, uhum. e as salas estão já todas ampliadas com cozinha junto, então quanto é É, importante você ter esse instrumento para aham, você não ficar com a sala toda cheirando a cozinha, sim, né? sim, Então, sim, verdade. a gente tem que ter esse Uhum, cuidado, uhum, no quarto de uma pessoa também, para que você chegue e tenha esse acolhimento, uhum, que te convide para relaxar, aham, né? No quarto de uma criança ou num escritório de casa, tá. uma coisa que te ajude a se concentrar, Uhum, né? Ajude a você entrar nesse mundo, né? Que você precisa de forma sim, diferente, sim, né? sim, sim. É muito prazeroso Aham, isso, aham. é muito E bom. unindo o processo criativo do ambiente, eu vou usar mais madeira, vou Mas usar mais textura, exatamente, onde é um vai ambiente ser o mais lavanda, frio. onde vai ser o que você pode Ah, ousar ah, mais, ah, né? Um lugar que você não fique tanto, então ah, você pode dar aquele impacto ah, maior, mas que ah, depois você sai e você encontre um que já tenha uma coisa mais ah. suave, Quer dizer, eu posso ter né? dentro de uma casa 4, 5 cheiros. Na minha casa tem uns 6. 6 cheiros. Nossa, então eu tô defasado. Minha casa tem Já um tem só. 6. Na Um para cada entrada. quarto, um para o Nem escritório, imaginava. um para o lavabo, Ah, né? É Você sabe incrível. que a aromatização, né, em casa, ela cresceu muito na pandemia, e uma das formas de usar os perfumes era assim, um perfume para você trabalhar, ah,
no horário de trabalho, porque muita gente passou a ser home Sim, office, sim, sem dúvida. e um perfume para você relaxar. Então, a pessoa acendia uma vela e Isso. depois apagava, acendia outra, ou borrifava outra, porque isso virou um marcador, né? Você não podia sair Da de virada, casa. exatamente. Então, você usava essa estratégia para estar se Como sentindo tua mente ia diferente. Isso. transicionando, né? E eu sempre falo, muita gente, eu adoro o perfume do meu trabalho, vou levar para casa. Não leve para casa, porque você vai estar levando trabalho para você casa. está levando trabalho para casa, É isso aí. né? Assim, de uma forma subconsciente, você está levando trabalho para casa. E, Cris, como é que é hoje? Como é que está o teu mercado onde você atua mais? Mais no corporativo, mais no residencial? Como que tá o mercado de interiores hoje? Olha, eu sempre trabalhei bem nas duas áreas, né? Tanto no corporativo como residencial. O meu é quase, Meia meia. 65, 35, vai, vamos falar assim, mais residencial, Tá. mas tem bastante comercial mesmo, né? Desde clínicas, a parte de loja, empresas, salão de festas, aí vai para Super eclético. diversos universos, assim, né? E Clientes diferentes. Isso. E que movimento que você sente que está acontecendo hoje nos interiores das residências? Em termos de espaço, em termos de materiais? Todo mundo quer fazer agora, se preocupa mais com a sua residência, né? Com o seu bem-estar, com a vontade de ficar em casa. Todo mundo, por mais que saímos de uma pandemia, mas nós valorizamos o nosso lar, né? E valorizar nosso lar significa você investir nisso, na qualidade de vida que você tem dentro de casa, no que você vai sentar num sofá gostoso, você vai ter um universo que te interpreta mesmo, que mostra o que você gosta, o que te identifica, para que você possa trazer as pessoas para dentro de casa. Então, antes as pessoas não estavam muito preocupadas nisso. Então, agora tem um movimento mais. Eu quero trazer as pessoas para conhecer o meu estilo de vida, como eu cuido da minha casa, como é meu relacionamento dentro de casa com a minha família. Então, elas estão preocupadas em investir dentro de casa e para ter o conforto, mais até para elas do que para os outros. Do que para receber. Porque elas viram que o quanto é importante isso, né? Elas começaram a identificar o valor da casa, né? Sim. Porque antes não era tão corrido, a vida foi tão colocada numa velocidade que as pessoas não tinham consciência do que é um lar. E ele te representa muito, né? Ele ali vai sempre mostrar os seus valores, né? Valores afetivos, o cuidado que você tem com a sua família. Então, isso deu um up muito grande, muito grande. As Eu pessoas acho que querem. a gente morava em casa, né? Agora a gente passou, depois com a pandemia, a gente passou a viver em casa, né? Viver em Então, casa. um monte de coisa que a gente não percebia, passava despercebido, não dava muita atenção. Eu acho que essa vivência começou a ficar. Você tem necessidades diferentes que tinha antes, né? De um dia para outro, todo mundo começou a fazer academia, dar aula, assistir aula, acompanhar, fazer os cursos, né? Trabalhar, estudar. Então, quer dizer, uma série de funções a casa passou a ter que você poderia sempre fazer, mas você não fazia. Ia para o seu escritório, ia para a faculdade, ia para aula de academia, né? Então, aqueles 2 anos, eu acho que ensinou uma forma mais bacana de a gente usar a casa, né? E como também ninguém podia viajar, ir no restaurante, ir num show que não tinha, a gente passou a investir na casa, nessas novas necessidades que surgiram, né? Sim. Vocês acham que com essa transição a casa passou a ficar mais confortável, mais afetiva, mais usada do que era antes? Com certeza, né? Eu Não também tem- acho. Hoje em dia, e o universo das pessoas, assim, o olhar é diferente. Antes todo mundo tinha um olhar para fora de casa. Agora as pessoas têm um olhar para dentro de casa. Daí, eu acho que mudou essa chave, né? Embora acho que enquanto a gente estava vivendo todo aquele momento de ter que ficar em casa, a vontade era de todo mundo sair. Quando a gente pôde sair, acho que mudou significativamente. A gente quer ficar mais e a gente percebe a quantidade de novos negócios que abriram, né, por conta disso. Né? Às vezes a alimentação, né?
Por mais que a gente possa ir num restaurante, hoje muita gente prefere ficar em casa ou aprendeu a cozinhar, e aí Exatamente. prefere receber os amigos em casa. É, Então é. teve uma mudança de hábito De muito grande. Aham, E aí a casa reflete isso, né? é. Acho que a casa passou a ter uma identidade muito maior que a nossa, né? É. Não uma casa, vamos falar, showroom, que você tinha visto, montava para os outros verem, né? Não, Acho que a gente passou a casa, acho que passou a ter mais a nossa cara, né? Isso. É que nem a Carol falou das aromas, das essências, falou do figo. Eu falei, eu lembro que o figo, quando a gente comprou a primeira essência, eu gostei bastante. E a gente comprou esse, né? E levou ele para casa, se eu não me engano. E então, quer dizer, a gente passou a ter cuidados maiores, né? É. Não, vamos usar mais isso, vamos tomar mais esse cuidado, que a gente está. Aí, acho que transicionou que a gente passou a curtir mais aquele espaço que a gente Sim. tinha, né? Muita gente foi para um outro tipo de moradia, saiu de apartamento, foi para casa, saiu de apartamento menor, conseguiu ir para o maior. Teve muita gente que não conseguiu mudar, e continuou do mesmo jeito, mas mudou a forma que as coisas aconteciam ali dentro, né? E a gente pode ver até assim, as grandes empresas, elas não voltaram É totalmente, verdade. né? Mas assim, uma grande parte, elas ficam 2 vezes por semana em casa, porque isso valorizou o Aham. trabalho delas, o resultado do trabalho Sim. delas, Aham. né? Porque ficar em casa, não ficar no trânsito, Uhum. ou você ter um tempo maior para você, É. porque você não tem que ficar se locomovendo, Aham. você fica mais feliz, você Sem dúvida. rende mais e está dentro da sua casa. Então, É. como isso mudou, né? Eu acho que o mundo mudou, né? Aham. Em relação Sem a dúvida. tudo que nós passamos, mas a casa ela ganhou um grande valor Aham. nessa mudança, né? Uhum. Eu acho que a gente começou a olhar para a nossa casa com mais carinho, Aham. né, não só para transformar aquilo num showroom, Uhum. mas com um olhar diferente, Aham. de ver o tanto que a gente precisa cuidar dessa casa com amor, Aham. né, com ver os detalhes, não deixar para amanhã, Aham. porque realmente ela nos representa. Sim. Sim. Ela nos Sim. representa. A gente tem que olhar e nos sentir em casa, É isso mesmo. né? Isso é diferente. É o que é o tema da Casa Cor, né? Corpo e morada. A gente cuida do nosso corpo, que é a morada principal, para cuidar da morada de onde a gente vive, né? Esse tempo de cura que a gente está passou por aquele momento mais complicado, agora é um momento que vai mais aflorescendo, as cores vão passando, os aromas vão ampliando e a gente vai tendo uma nova visão, né? E aí, você ia comentar, Carol, pode falar. Não, eu só ia fazer um adendo da Cris, Claro. porque agora eu vou falar como cliente. Eu sou cliente da Cris há quantos anos? A Cris que fez a minha loja, o Bacana. ateliê, né? Então, e minha casa, né? E ela vivenciou várias mudanças de fases de vida, né? Na minha casa. E é interessante a forma como ela lida, sempre trazendo o que você trouxe de viagem, das viagens, as imagens. Então, trazendo tudo isso e a casa vai ficando cada vez mais com a nossa cara. Não é só um produto que eu fui lá na loja e comprei. Não, você vai usar isso aqui que você trouxe da viagem, a imagem, a foto. Então, isso é uma forma de deixar a casa mais aconchegante, mais gostosa e trazer tudo isso que a gente está falando, verdade, né? Esse verdade. significado, que é tão gostoso. Aí você chega na sua casa, você se reconhece, você tem lembranças, você, né? Acaba trazendo todo esse aconchego. Tem alguma coisa que você costuma trazer das viagens? Toda viagem que eu vou, eu tenho que trazer. É um cartão postal, não é o imã da geladeira, não? Eu tenho. Que você traz toda viagem? Eu trago sempre o símbolo, a igreja em miniatura, aquela coisinha. Que vai marcando, você vai olhando eu vou ali. colocando. Que Isso legal. eu herdei da minha avó, na verdade, não a minha avó, porque ela não teve tanta oportunidade, mas a minha tia, sempre que viajava, trazia para ela o símbolo. Uma miniatura. Uma miniatura de algum monumento, algum bacana. lugar. E eu tenho isso, eu tenho uma prateleira no meu quarto com tudo. Que legal. Que eu viajo, aquelas coisinhas, às vezes, né? Aquelas coisinhas que às vezes tem gente que acha feio, mas eu Mas trago. aquilo ali, você vai olhar dali 10 anos, Eu falar, olha, eu comprei isso aqui naquele dia, estava daquele jeito, eu acho super importante. E é isso que vai trazendo a característica da casa, né? E a Cris?
Nossa, eu fico trazendo coisas para decorar, né? A minha casa tem muitas coisas de viagens. Aham, E uma coisa que eu faço sempre com a minha filha, que toda viagem que eu faço, eu trago aquele globinho. aham, Sempre sem aham, conta que ela aham. tem uma coleção de De globinhos. globinhos. Aham, É muito legal isso. Ela, aham, mesmo ela não indo, eu aham, trago para ela, ela acha o máximo. aham, aham. Mas eu gosto muito de trazer sempre uma peça de decoração Sim, sim, mesmo, ou mesmo funcional. Pode sim. ser um pimenteiro bacana, com É, um design aham, legal, aham, um livro, né? sim, Adoro trazer livro de todos aham, os lugares que eu vou, sempre trago um livro, aham, né? Que eu tenho um olhar diferente do espaço que você sim, passou e te dá ainda mais recordações. sim. E, e é isso, é sempre voltado à decoração mesmo, não tem Entendi. como. Que é o universo, né? É meu E falando em universo. decoração, a gente tá na loja aqui, decorada pela Cris, na loja, o fundo nosso é aqui, a loja da Carol Gotardo. Como que tá sendo essa experiência de Casa Cor, de criar esse, você que entrou pela primeira vez, e montar esse espaço corporativo, contato com o cliente, né? É, num espaço, um pocket, trazer o ateliê da Carol, representar isso, dar representatividade, ter um espaço maior, num espaço pocket. Como tá sendo essa experiência? Olha, me surpreendeu muito. Na Uhum. verdade, né, há anos tem a Casa Cor, e nessa oportunidade que teve a Carol falou, Cris, esse ano eu vou montar a loja. Eu falei, Uhum. esse ano então eu tenho que entrar na Casa Cor, né? É. Porque eu não vou te deixar, não. É. Então, e para mim está sendo uma delícia. Aham. Está sendo muito revigorante, assim. É. É uma energia muito boa de você ver as pessoas olharem o seu trabalho e falar: olha que legal, olha que É. sensação boa, olha que bonito isso. É. É você criar um universo, né? Então, foi a possibilidade de eu criar um universo com o meu olhar, Uhum. com com a minha bagagem, né? Isso. Para uma pessoa que eu já conhecia, que é a Carol, então Uhum. eu tenho tem umas premissas que eu conheço dela, que lógico, eu faço para agradá-la e Uhum. para que ela possa desenvolver o trabalho dela. E conseguir trazer também para Bem Bolada, né, que é a outra marca, o espaço ideal para que ela pudesse expor. Porque quando Aham. eu vou trabalhar dentro de um universo comercial, eu tenho que sempre me basear na necessidade do cliente. Sim. Eu tenho que respeitar isso e tenho que valorizar isso. Tá. Então, é dessa forma que eu trabalho na parte comercial. E eu acho que eu consegui muito Uhum. fazer isso com as duas. As duas já me Aham. deram um feedback Ah, é? Que sensacional. E bacana. eu, assim, fiquei super feliz, né, na inauguração. As duas É. tiveram um carinho muito grande comigo e falaram. E para mim isso é o que vale, Uhum. né? Porque eu atingi o meu objetivo, que Sim. é deixar o meu cliente satisfeito. Aham. E quando eu vejo aqui as pessoas entrarem e se surpreenderem Aham. e ver um olhinho brilhando, olha que lindo isso, olha que isso. É. Então isso é muito bom, né? Significa que eu estou Sem dúvida. trabalhando de É. uma forma correta. É. Eu acho que essa experiência do ficar observando é o que eu faço também como organizador da casa, que eu acho o máximo quando eu vejo alguém filmando ou fazendo um stories ou passando a mão numa textura assim, né, para sentir. Eu fico pensando assim, o que que ela tá pensando, né? Para onde ela tá transportando aquela história, né? E a gente que criou toda essa curadoria, vários ambientes, aí você vê ali numa cozinha, aí chega aqui tem essência, aí ele vai na sala, ele senta na cadeira, ele vai num bar, ele tem aí a outra história de curtir aquele momento, o pôr do sol, as pessoas, né? Então, acho que esse momento uau, assim, é o momento mais incrível que a gente vê, né? As pessoas É. curtindo e eu falo, pô, ela tá pensando na casa dela, tá pensando na loja dela, tá pensando, nossa, aqui ficar num projeto novo que ela vai desenvolver, né? Numa coisa que ela nem imaginava, porque é inspiracional total aqui, né? É. E como transforma, E né? o mais legal, eu acho que para elas sentirem, o que eu vejo aqui são as novas Sim. referências, né? Hum. Porque as pessoas, elas têm um universo totalmente diferente. Elas Aham, vão olhar para exatamente. isso quando elas necessitam disso. Isso. Então, isso é um momento da vida delas. Aham, Então, quando elas entram aqui e elas veem tantas novas, aham, né, é, possibilidades, isso deixa a energia que passa isso é muito sim, legal, sim. né. Então eu, como profissional, adorei
Aham. Estou adorando fazer Bacana. parte desse elenco, né, Aham, da Casa aham, Cor, aham. porque realmente eu sinto a todo dia Sim. a importância de ter esse evento onde as pessoas podem conhecer novas possibilidades, Sim. né? E é diferente quando é na revista, Aham, né? aham. É muito É, diferente. é. Então, eu tô achando Você sensacional. tem o cheiro na hora, Tem né? um cheiro da hora. E, Carol, você que é o primeiro, já participa há muito tempo, né? É, Mas é o primeiro ano com a loja com a mesmo, né? loja, Apresentar né? os E que eu produtos tô e tal. vivenciando realmente, né? Eu tô aqui todos os dias, Aham, né? Então é muito interessante. Falando aqui do nosso ambiente, né? Vou falar que é nosso. aham, Foi a união, né? A Cris, ela conseguiu unir três ideias, né? A ideia dela, né? A inspiração dela, a história que ela queria contar nesse ambiente, com o meu ateliê, né? Com a minha marca e com a marca da Bem Bolada. Então criou um clima. É muito gostoso ficar aqui. Eu aham. venho para cá e fico porque é gostoso estar aqui, É, né? Então foi é. uma união perfeita, né? É, E ficou muito gostoso. que legal. E o antes e depois, quem vê, Maurício, você É tinha melhor que ainda. postar antes e depois, para as Vamos fazer pessoas mais isso, é. acreditarem e É, verem assim A a transformação. transformação que esses profissionais são capazes de fazer. São É, artistas, é, não dá. é. Eu falo, unitécnica, claro, todo mundo tem Uhum, que saber a técnica e tal, mas a criatividade, o que eles transformam, eu sou é. apaixonada. Já é a quinta Casa Cor, eu Isso, participei de 4 como isso. fornecedora. Aham. E eu falo que eu sou apaixonada. A minha filha fala, vai fazer arquitetura, mãe, vai fazer design. Falo, não, não, mas eu Eu sou tô no meio, eu tô no apaixonada. meio. Tô lá no tá meio no meio. deles, já É, tô feliz. já tá bom. E pra gente ir finalizando aqui esse papo super bacana, Cris, o que que te inspira hoje? O que que você pensa daqui pro futuro? A Cris profissional, a Cris mulher, o que você vê daqui pra frente aí? Olha, o que me inspira muito é tentar sempre fazer muito bem feito aquilo que eu me proponho a fazer, sem Ah, pressa uhum, e querendo sempre fazer as pessoas serem mais felizes com o aham, fruto do meu trabalho, uhum, ajudar. Eu sempre acho que a minha função é ajudar a pessoa a entender o ambiente dela e aham, ser feliz nesse ambiente. aham, Isso me dá muito, me completa aham, como profissional. aham, Então, essa é uma busca minha e eu consigo fazer isso e que eu quero fazer sempre isso para as pessoas e de uma forma que elas valorizem, aham, né? aham, Então, é um investimento para que eu continue fazendo cada vez melhor e essa parte. uhum, E espero também, e acho que nosso mercado só tende a crescer, sim, porque uhum, realmente é com o carinho que a gente faz isso nos torna mais essenciais, aham, né? Não é, isso não vale a pena você contratar, não. Vale vale, muito a pena é, ter um profissional ao seu lado, sem dúvida. né? Cada vez mais eu tenho esse feedback de Uhum, todas as uhum, pessoas. Empresa é uma coisa mais fácil de sim, entender, sim, mas nos clientes particulares, eu acho que de todas as classes, sim, eu acho que a gente tem essa outra visão é, mais acessível, né? mais E a acessível. Carol, como é que é o teu sonho aí com Carol Gotardo, com as essências, com a loja? Bom, meu sonho é estar trazendo cada vez mais e conseguindo, né, através das fragrâncias, dos cheiros, né, gerar boas sensações, né? Aham, É isso que a gente busca, né, com o nosso trabalho. Transformar os ambientes, deixá-los mais aconchegantes ou mais sofisticados, aham, dependendo da necessidade. E as fragrâncias são um instrumento para isso. sim. Então, cada vez mais, né, conseguir buscar novas fragrâncias, criar novas fragrâncias para isso. Uhum. Esse é o meu maior objetivo e a minha busca. Estamos no caminho, né? Estamos no caminho. Maurício, eu queria aproveitar, eu vim pensando, né, nesse bate-papo que a gente ia fazer. Aham, Eu participei de 4 Casa Cor, né, e
essa é a primeira vez que eu fico realmente aqui, Aham. né? Eu venho todo dia, eu sempre fico mais tempo. E essa Casa Cor, ela tá diferente, é isso que eu queria parabenizar, porque essa casa tem alma. Aham. Aham. É impressionante, as É. pessoas entram nos ambientes e a gente pensa assim, alguém morou aqui, É. alguém dormiu aqui. Uhum. Então, a energia dessa casa tá É diferente. incrível, né? É incrível. É. De todas, assim, eu acho que as pessoas têm que vir visitar, com certeza, pela beleza, pelo trabalho, mas existe uma energia aqui que é diferente. É. Você imaginar uma família morando nessa casa. Isso é raro, porque É. a Casa Cor acaba, às vezes, sendo em locais que não são casas, né? Exato, E aqui em exato. Ribeirão Preto, você conseguiu trazer uma casa real, Aham. que tinha uma família, né? Exato. Então você fica Aham. aqui imaginando o que essa família fazia no final de semana, nessa Exatamente. piscina. Então ela É traz, é verdade. muito interessante É. isso. Eu Legal. queria aproveitar e falar isso. Bacana. Você sabe que isso, desde que a gente lançou no primeiro dia, as pessoas entravam e falavam isso. Nossa, a casa tem uma energia boa. Nossa, a casa tem uma energia boa. Né? E a gente ia trazendo as pessoas para visitar depois do evento e antes e tal. E sempre isso foi uma coisa bacana, né? De uma família que realmente passou momentos bons, transacionou, os filhos cresceram, né? Mora em outros lugares e tal. A Rosângela morava aqui ainda quando a gente veio para casa. Então, essa casa em funcionamento era até o dia que a gente entrou para começar a lançar Casa Cor, ela funcionava, né? Ela tinha sua vida, né? Tiveram várias passagens da vida inteira, né? Mas acho que Vários isso momentos. E é, eu acho que é, as pessoas que visitam, elas sentem isso. sentem isso, né? Também acho. A beleza, a transformação, mas tem alma, porque o É, quarto era um quarto mesmo. exatamente. Essa área de lazer, né, que a gente tem aqui, que ficou maravilhosa, É, era uma área de lazer. é, Então, isso traz um outro significado para o é, evento, né? é. É muito, Isso é muito bacana. A gente interessante. poder levar isso e compartilhar com as pessoas, Isso. né? Parabéns. Bacana. Gente, super obrigado pela presença de vocês. A agenda de vocês é super complicada, mas tá esse tempinho para a gente poder falar e a gente compartilhar com as pessoas que vão nos ouvir, que a gente espera que gostem, né? O carinho que a gente coloca, a informação, a ideia é essa mesmo, a gente fala de várias cores, mas que cada coisinha vai dando um repertório a mais para quem é profissional, um conhecimento a mais para quem gosta de arquitetura, gosta de interação, de inovação, tecnologia, gosta de marketing, a gente falou de tudo, né? Um pouquinho de tudo. Então, obrigado mesmo pelo tempo de Prazer, vocês. obrigada, pela Maurício. oportunidade. Ótimo. Bom, a gente encerra aqui mais um episódio do Sala 2, nos acompanhe nas nossas redes e foi um prazer ter mais esse papo super gostoso no dia de hoje, que tá um calor de 40 graus aqui em Ribeirão Preto, do lado de fora. Até o próximo episódio. Até lá.